Bem-vindos ao canal de Diversão e Conhecimento. Vamos analisar com mais profundidade os textos das Sagradas Escrituras. Espero que o canal seja uma bênção em sua vida. Não se esqueça de se inscrever e fiquem com Deus. O quinto livro, capítulo 22, versículo 8, 9, 10, 11 e 12. Vou pedir aos irmãos que tenham paciência comigo, que eu sou assim um pregador daqueles que você nunca deve convidar para a vigília. Faz todo mundo dormir. Mas se você tiver um pouco de paciência, Deus vai recompensar a sua espera. Deuteronômio capítulo de número 22, do verso 8 até o 12. Por gentileza, quem encontrou, diga glória a Deus. 3.500 anos a idade deste texto, escrito em um hebraico extinto, chamado de massorético. Já não se fala mais essa língua. Não este hebraico de hoje, igual a este que foi escrito o texto, mas apesar de tanto tempo, 3.500 anos, o texto continua exatamente igual, porque não é nenhuma revista, não é nenhum gibi, nenhum livro de romance. Essa é a palavra de Deus. O quinto livro da autoria mosaica, capítulo 22, do 8 ao 12, assim está escrito: quando edificares uma casa, farás um parapeito no seu terraço, para que dela ninguém caia e não haja sobre ela sangue. Verso 9: não semearás duas espécies de semente na sua terra, vírgula, para que não degeneres o produto da sua colheita. Verso 10: não lavrarás com boi e jumento juntos. Verso 11: não te vestirás com estofo de lã e linho junto. E para encerrar, o verso 12 diz: farás borlas nas extremidades do manto ou da veste com que te cobrires. Palavra de Deus de edificação para o nosso coração nessa noite. Feche seus olhos e vamos orar. Bendito és tu, eterno nosso Deus, Rei de todo o universo, sua palavra dura para sempre. Bendito seja o seu nome e o seu reino jamais terá fim. Fale conosco nesta noite de forma clara, concisa e poderosa. Fala não o que nós queremos ouvir, mas fala o que nós precisamos ouvir. Por isso, Senhor Deus, te pedimos: exorta, ensina e edifica. Abrimos o nosso coração para ouvir a sua voz. E, ó Deus, não aceitamos sair daqui do mesmo jeito que entramos. Por isso que, para a honra e glória do seu nome, nós nos unimos em torno da sua palavra para te glorificar. E te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Deuteronômio não é o nome original deste livro. Originalmente o livro chama-se Devarim, que traduzido quer dizer palavras. Quando você ler o Deuteronômio no capítulo 1 e no verso 1, você vai ler lá escrito: são estas as palavras de Moisés, servo de Deus. Deuteronômio é aquilo que os teólogos, doutores e estudiosos chamam de tradução para a Septuaginta, não da palavra palavras,
mas Deuteronômio, em latim, remete o tema principal deste livro, que quer dizer releitura. Por que o Deuteronômio é chamado de releitura? Porque não existe nenhum mandamento novo neste livro. O Deuteronômio é uma reedição, uma compilação das leis que Deus havia dado há 39 anos atrás, no Êxodo, no Levítico e no Números. Então, se não existe nada novo no Deuteronômio, porque foi escrito, porque foi relido, porque foi relembrado. O propósito do Deuteronômio existir é porque Deus conhece aquele ser que Ele criou, chamado humano. E Deus sabe muito bem que o ser humano é um ser tendencioso. O propósito do Deuteronômio ter sido escrito, senhoras e senhores, é porque faltavam apenas 4 meses para Israel sair de uma condição e entrar em outra. É porque faltavam apenas 4 meses para um período terrível de deserto acabar, e Israel sair do deserto e adentrar em Canaã. Ou seja, para quem não entendeu, o Deuteronômio foi escrito porque Deus sabe que eu, primeiro, e você, segundo, assim como todos os humanos, temos a tendência natural de mudar quando as coisas mudam. Você não entendeu? Alguém me perguntou uma vez, por que muitos dos hebreus nasceram, viveram e morreram no deserto? E eu disse, porque não estavam preparados para Canaã. Por que tem crente que nasce, vive e morre na prova? Porque não está preparado para Canaã. Tem gente que Deus não pode tirar dele o cabresto. Não é desonroso andar de pé, de bicicleta, não é mesmo. Mas tem gente, acredite, que Deus não pode dar a ele um carro. Porque se der a ele um carro, ele vai achar que ele é a última Coca-Cola do deserto. Então, para entrar em Canaã e ir para o inferno, é melhor morrer no deserto e ir para o céu. Tudo que nós esperamos mudar e não mudou, redobre a atenção e receba. É porque não estamos preparados para viver aquela mudança. Aliás, permita-me comentar rapidamente em palavras superficiais e chulas de um mortal que apenas pensa. Permita-me lhe dizer, se tem algo que rege a vida humana, isso chama-se mudança. Aliás, desde o primeiro dia que a gente abre os nossos olhos, até o último sussurro de nossa alma, tudo vai mudar. Tudo está mudando desde quando a gente passou a existir, e vai continuar mudando até o final. O problema não é mudar, o problema é mudar para pior. Porque tem gente que antes de vir para a igreja não fofocava, e veio para a igreja virou fofoqueiro. E o propósito do evangelho não é estragar você, o que te estraga é a religião. O evangelho tem um propósito de melhorar o ser humano e fazer ele ser um ser melhor. Isso quer dizer que Deus vai mudar muita coisa na nossa vida para melhor, mas você não pode mudar para pior. Eu conheço gente que era uma humildade só quando estava no deserto, e foi só Deus dar uma exaltadinha, meu Deus do céu.
E o propósito, ouça bem o que eu vou lhe dizer, a gente aprende muito mais na provação do que na bênção. Porque na provação a gente ora mais, a gente busca mais, a gente crê mais, a gente chora mais, a gente é mais sensível na prova. Mas a gente entra em Canaã, a gente não tem mais tempo para o Espírito de Deus. Só tem tempo para pescar, que não é pecado também. Pecado é deixar de sentir o Espírito Santo para pescar, isso é pecado. Estou dando um exemplo chulo, claro, pode ser qualquer outra coisa. Deus está descendo aqui através dessa palavra para dizer para quem crê: prepare-se, porque uma mudança para muito melhor vai acontecer daqui a 4 meses na sua vida. Em 4 meses Deus está tirando o crente de uma prova longa, duradoura, de vários anos, e está colocando ele no cumprimento de uma promessa que o fez há muito tempo. Onde estão aqueles que estão entendendo o que eu estou falando aqui nessa noite e pode glorificar o Senhor? Por isso, pelo propósito de Deus querer fazer você melhor, ele se antecipa essa mudança, assim como se antecipou lá na península do Sinai. Deus se antecipa para lhe dizer: as coisas vão mudar, mas você não pode mudar. Você entendeu o que eu disse? Alguém aqui já mudou de casa? Quem já mudou de casa? Levante a mão. Já, pastora? Já, pastor? É engraçado, ou sabia o que é mudança? Deixa eu definir no dia a dia, na prática do dia a dia. Daqui a 20 minutos eu começo a mensagem. Tem que fazer o alicerce da casa, não tem como você fazer pelo telhado. Vamos usar uma linguagem prática para falar de mudança. Mudança é mais ou menos assim: você mora numa casa e o guarda-roupa da sua casa é aqueles da época do casamento, quase igual ao de Dom Pedro II. Cheio daqueles negocinho, cupim. Não pode pôr roupa dentro do guarda-roupa, senão a traça come. E a mulher está perturbando aqui na sua cabeça: ouça aí, varão, para você comprar um guarda-roupa novo. Olha a irmã cutucando o marido, olha a confirmação. Aí você vai lá na Casas Bahia e compra o guarda-roupa novo. Junto com o guarda-roupa vem uma Bíblia, o carnê dessa grossura. Só que o guarda-roupa não vem igual você viu lá na mostra, ele vem desmontado, ele vem enrolado em papelão assim, aquelas ripas. E aí as crianças sentam assim no sofá, parece o Maracanã, para torcer por você. Você estufa o peito e se acha ser o homem de ferro, o super-homem. Corta aquele papelão e antes de montar você tem que procurar algo essencial. Um papelzinho branco que parece significante, mas sem ele você não vai poder montar. É um manual de instrução. Abriu o manual de instrução e começa a montar. Que luta. Algumas horas depois está lá ele, belíssimo. Como num passe de mágica, saiu de uma condição e entrou em outra. Está montado. É uma festa, é uma alegria. A lua de mel vai durar alguns longos meses. Mas você tem que jogar o papelão fora. E no meio deles, você pegou o manualzinho de instrução, amassou e jogou no lixo também. Por quê? Porque é assim que nós pensamos. Quando Deus nos dá uma vitória, a gente acha que Deus vai ficar parado naquilo. E aí o que é essencial passa a ser supérfluo. E a gente joga no lixo. A gente nunca acredita que Deus vai fazer outras mudanças. E a gente pega o manualzinho de instrução, amassa e joga no lixo junto com um insignificante papelão. E o que acontece? O contrato vence, você tem que mudar de casa. E o belíssimo guarda-roupa que você ainda nem terminou de pagar está prestes a ser desmontado. Acredite, não vai faltar voluntários para te ajudar a desmontar.
Está entendendo que eu estou pregando em parábola? Aliás, o que demorou horas para montar, será desmontado assim, ó, numa fração de segundos, não é, irmãos? Vai ser rápido, não vai dar tempo nem de tomar um refrigerante. A carne para os gaúchos não vai nem assar. O problema não está em desmontar. As coisas vão mudar porque você vai ter que montar o guarda-roupa de novo, e os que te ajudaram a desmontar, pode acreditar, eles não vão querer te ajudar a montar. O problema dessa mudança é o seguinte, é que você pode até montar ele sem o manual, mas vai faltar, ou melhor, vai sobrar uns 18 parafusos. As portas ficarão mal assombradas, vão abrir e fechar sozinha. Agora o guarda-roupa opulento e glorioso dança mais do que o Michael Jackson, porque está frouxo. E a mulher começa logo a murmurar. Então você tem uma ideia genial, vamos pôr um papelzinho aqui de baixo, calçar ele. Mesmo assim ele é teimoso, continua dançando Thriller. Aí você vai, encosta ele na parede e diz: viu, ficou bom. Estamos rindo de nós mesmos. Por que Deus te traz aqui hoje? Para ouvir uma instrução dessa. Deus te traz aqui porque Deus está te preparando. Ele está lhe dizendo que todas as bênçãos que Ele te deu até hoje ainda é muito pequena diante daquelas que vai vir daqui para frente. E que você não pode dispensar aquilo que é essencial. Nunca julgue o que é essencial supérfluo. Sem a palavra de Deus não haverá mudança. Onde estão aqueles que acreditam no que eu estou falando aqui nessa noite? Você já deve ter visto nos filmes hollywoodianos, nas peças teatrais da sua igreja, você já deve ter imaginado várias vezes quando alguém prega Moisés recebendo os mandamentos, e a cena é épica. A cena de um homem barbudo, desgastado pelo tempo, com 80 anos, recebendo as tábuas da lei, aquilo que nós chamamos de 10 mandamentos, ou decálogo. Deca é Deus, logos palavras, decálogo são as 10 palavras. É assim que está pintado nos quadros renascentista, é assim que está esculpido nas esculturas de mármore, é assim que está em todos os bibelôs em Israel. Moisés segurando os 10 mandamentos, tábuas, que não é madeira, quer dizer prancha, de pedra, e ministério de anjos, porque foram anjos que pegaram da terra e levaram para Deus, e Deus escreveu os mandamentos com a ponta dos seus dedos e trouxe de novo para a terra por intermédio de anjos. O que nós, pastor, julgamos ser 10, não são 10, são 613. Escritos pelo dedo de Deus, você imagina os 10 no meio, pastor Medina, os 10 no meio, 603 escritos um do lado do outro, sem ponto e vírgula, emendado pelo dedo de Deus, em espiral, ao redor dos 10 que está no meio, tudo em uma linha só. Preste atenção no que eu vou lhe dizer, a partir de agora. Até aquele dia a língua hebraica era lida e escrita como é o português e as línguas ocidentais, da esquerda para a direita. Foi assim que Deus escreveu os mandamentos, da esquerda para a direita. Só que na hora de ler, só dava para ler ele ao contrário, da direita para a esquerda, e é assim que se lê e é assim que se escreve hebraico, ao contrário. Ó, Deus escreve assim, mas para ler, só dá para ler de dentro. Você não entendeu? Os mandamentos vieram de fora para dentro, mas só vai ter efeito se você viver eles de dentro para fora. É claro que eu não vou explanar 613, precisaria de 3 anos para fazer isso. Eu acho que mais, uns 5. Então, eu escolhi, debaixo da influência do Espírito Santo e sem espiritualizar,
eu escolhi esses 5 que nós lemos. Vamos ler o primeiro, versículo 8. Quando edificares uma casa, põe o dedo, olhe para mim, veja que interessante, olha o que Deus está dizendo. Quando edificares uma casa, mas Deus não está falando isso para você. Literalmente Deus está falando isso para um povo que não sabe o que é casa. Literalmente Deus está falando isso para um povo que viveu a vida inteira em tenda. E é diferente alguém que viveu em tenda passar a viver em casa. Por quê? Porque a tenda se constrói de forma diferente da casa. A tenda só pode ser armada onde estiver banco de areia. Veja, olhe para mim, redobre sua atenção, vai valer a pena você ouvir. E eu começo em 10 minutos a mensagem. Olhe para cá. A tenda se arma em banco de areia, pastora Lídia, aqui. Só que se aqui não chover, eu tiro ela daqui e monto ela lá. E se lá tiver ruim, eu tiro de lá e boto acolá. Quem vive em tenda inconstante, quem vive em tenda depende de circunstância. Quem vive em tenda vive lá para lá, de lá para colar. É só falar que está chovendo um pouco ali, ele vai para lá, mas se lá parar de chover, ele vai para colar. Ou seja, quem vive em tenda não tem compromisso com ninguém. Quem vive em tenda não tem vínculos. Quem vive em tenda, você não pode confiar. Agora Deus vira para o povo que não sabe o que é casa e diz assim, anota aí: quando edificares casas. E o povo diz: o que é isso, casa? Deus, o que é isso, casa? Deus diz: quando eu agir e mudar a história de vocês, eu vou ensinar vocês a fazer coisas que vocês jamais sonharam, imaginaram em fazer. Eu vou capacitar vocês a edificar casas. A diferença é que casa não se faz em banco de areia, casa se faz na rocha. Agora você lembrou do que Jesus disse e agora você entendeu, porque Jesus não estava falando do sentido literal, Jesus estava interpretando o versículo. O insensato vive de tenda e o prudente vive de casa na rocha. Quando edificares casas, olhe para mim, um povo peregrino agora vai ter território, uma terra, suponhamos o tamanho desse ginásio. Veja só que coisa interessante. Onde é que eu vou construir a minha casa no meu terreno? Claro que não é no lugar mais baixo, tem que ser no lugar mais alto. E geralmente o lugar mais alto do terreno é onde está a pedra. E é lá que eu vou edificar a minha casa. Por que tem que ser num lugar alto? Para que eu tenha condição de visualizar tudo aquilo que Deus me deu. Se eu for agricultor, eu vou visualizar tudo que eu plantei. Se eu for pecuarista, eu vou avistar a cabeça de gado que Deus me deu. Constrói-se no lugar mais alto a casa. Olha só que coisa forte. E agora a casa está no lugar mais alto. A casa tem janela que vai liberar você de que veja tudo que Deus te deu, mas ainda é limitado. Então Deus diz, faz terraço ao redor da casa, porque o que você não conseguir enxergar da janela, você vê do terraço. Só 3 pessoas receberam. Então faz um terraço, um alpendre ao redor da casa. E aí você vai conseguir visualizar a grandeza das coisas que eu fiz na sua vida. O problema é que Deus sabe que a gente é bobinho, a gente se distrai com pouca coisa. E é assim que a gente se distrai, Deixa eu olhar quantas cabeças eu tenho. Eu estou aqui no alpendre, no terraço.
Deixa eu olhar aqui o tamanho da minha lavoura. Eita Deus grande, olha a minha visão, ó. Porque para olhar para longe, para o horizonte, tem que empinar o nariz, deixar a cerviz, a cervical dura. É aqui, ó, no orgulho, ó, no alpendre, ó. E eu estou no alpendre, daqui a pouco a casa é alta, o alpendre é alto, e por causa do meu orgulho, a queda é certa. Veja que coisa interessante, Deus diz assim: quando vocês fizerem um terraço, não esqueça de fazer ao redor dele o parapeito. Por quê? Olhe para mim. Porque quando a gente fica assim achando que é bam, olhando tudo que Deus nos deu, dizendo é meu, é a minha casa, é o meu carro, é a minha igreja, é a minha isso, é a minha aquilo. Na verdade, tudo que você tem não é seu, é dele. Ele só colocou na sua mão para você administrar. Mas quando você achar, eu vou falar de mim, quando eu achar que tudo aquilo é meu e eu empinar o meu nariz, ó, eu vou a um passo do precipício, porque essa é a essência do diabo. A essência dele é o orgulho. E veja que o que Judas fez não foi diferente do que Pedro fez. A diferença é que Judas tinha orgulho para voltar e pedir perdão, por isso se lançou no precipício. Agora a gente vai aqui, ó, no orgulho, e aí quando a gente empina o nariz, que a gente vai cair, olha o que acontece com o parapeito, ó. A gente bate no parapeito e imediatamente o nosso ângulo de visão muda. A gente para de olhar para cima e passa a olhar para baixo. Foi você, eu disse, glória a Deus. Vou pregar de novo para eles entenderem. Quando você esbarra no parapeito, você deixa de olhar para as coisas para olhar para você. O parapeito que Deus está mandando você construir vai trazer você para a sua realidade. Vai fazer você ver que tudo na vida tem limite. Eu sou leigo, tecnicamente falando, 8ª série é leigo. Eu não tenho nenhum diploma sequer, nem daqueles de computação, nem daqueles de máquina de datilografia eu tenho. Lembra? Eu não tenho nem daqueles que vêm no correio. Em contrapartida, são 4 línguas. Em contrapartida, um dia desses estava ensinando em uma escola teológica para bacharéis da Igreja Batista. E alguém me disse assim: pastor, o que é o amor? Um minuto eu fiquei calado, porque é uma pergunta difícil, e disse: amar é respeitar a cerca do vizinho. Isso é amor. Porque não existe amor sem respeito. Se você diz que ama Jesus, mas não o respeita, você não o ama, você o tolera. Quando acabar o respeito no relacionamento, não existe mais amor. Quando acabar o respeito entre a ovelha e o líder, não existe amor. O vínculo do amor é o respeito. Quer saber o que é amor? Respeita a cerca alheia. A cerca está lá para dizer: você pode vir até aqui, daqui para lá você não pode mais. Quem está me ouvindo, diga amém. O parapeito serve para colocar limite na sua vida, e ele serve para trazer você para a sua realidade, e ele serve para evitar a sua queda. Aleluia. Existe um mandamento paralelo em relação à casa no livro do Levítico. É interessante o que Deus fala, parece que não tem significado. Olha o que Deus diz, pastor. Deus diz assim: quando vocês fizerem casas, não façam janela dos 2 lados. Dá para ficar encafifado, porque qualquer um de nós, sem ser engenheiro, sem ser construtor, sem ser arquiteto, sem ser nada disso, certamente que se nós fizéssemos uma casa, iríamos fazer janela de um lado e do outro. Para quê? Para 2 coisas apenas: para que haja mais entrada de luz, e segundo, para que haja mais circulação de ar. Só que na conquista de Canaã, nenhuma das casas dos hebreus tinha janela dos 2 lados. Todas as casas só tinha janela de um lado, lado esquerdo, e não tinha do lado direito. Você imagina aquele conjuntinho de casa, um do lado do outro,
mas todas as janelas viradas para lá, não tinha nenhuma virada para cá. Por que Deus diz, só faça janela de um lado? Por quê? Porque Deus não se preocupa com coisas que para nós é importante, mas para Ele é supérflua. Muito mais importante, redobre a atenção, do que a entrada de luz. Muito mais importante do que a circulação de ar, é o seu vizinho. Ainda não entendeu? Se tem janela dos dois lados, você está em casa comendo picanha. Aí o vizinho passa, olha e diz: as coisas tão boas, hein? Picanha. Mas não é todo dia que a gente come picanha, tem o dia do ovo também. É o espinho da carne. Mas o mesmo vizinho vai passar e vai ver você comendo ovo e vai dizer assim: Deus está pondo a mão. Será que estou falando besteira? Se tem janelas dos dois lados, você não pode mais falar o que você tem que falar, com medo de alguém ouvir. Se tem janelas dos dois lados, você não pode mais tomar banho com liberdade. Se tem janelas dos dois lados, você não pode compartilhar da sua intimidade mais, porque tem janela dos dois lados. Acredite, Deus está muito mais preocupado com a cobiça do ladrão do que com o ar que circula. Porque o ladrão, ainda que a porta esteja aberta, vai preferir a janela. Aí tem gente dizendo assim: o que será que Deus está falando? Você quer que eu fale mesmo ou não? Eu estou me segurando, mas quer que eu fale? Eu falo. É para falar mesmo? Tem gente aqui que fica reclamando que as pessoas se metem na vida dela e não sei o que, não sei o que lá. Mas eu lhe digo uma coisa: então por que você abre a sua vida no Facebook? Você quer ter privacidade? Para de tirar foto boba no Facebook e colocar lá. Porque acordei, dormi, estou no banheiro, estou não sei o que. Foi você mesmo que abriu essa janela. E a Bíblia diz: do que reclama o homem, senão dos seus próprios erros e delitos e males. Deus está descendo aqui nessa noite, através do seu Espírito, com essa palavra, para lhe dizer: fecha as janelas escancaradas, aleluia, joga cimento nela, e bloqueia essa janela, diz o Senhor dos Exércitos. Vou correr, verso 9. Quando semeares em sua terra, não semearás duas espécies de semente juntos, vírgula, para que não degenere a colheita. Redobre a atenção, olhe para mim. Engraçado, pastora Paula, que agora Deus está explicando. Ele não explicou da janela e não explicou também do parapeito, mas agora ele está explicando. Não semeia duas espécies juntas, para que não degenere o resultado. Quem está me ouvindo, diga amém. Olhe bem para mim, preste atenção. Eu sou paulistano, sou nascido, criado na capital paulista. Sou de família judaica, tenho formação judaica, culturalmente falando. E lá em São Paulo tem um bairro chamado Higienópolis. Não sei se tem alguém aqui que conhece. Redobra atenção, eu estava em Higienópolis, um bairro, conversando com dois amigos, em uma esquina de uma alameda chamada Barros, Alameda Barros. Estou conversando com dois amigos assim na esquina, judeus. Passou um rapaz de bicicleta lá assim, e gritou com um deles. Aí ele olhou e cumprimentou. O rapaz deu a volta assim na rua e parou a bicicleta no meio fio da calçada. Virou para o meu amigo e disse assim: ô fulano, diz uma coisa para mim, por que você não come carne de porco?
E ele não entendeu aquela pergunta e disse assim: eu não como carne de porco porque Deus falou para não comer carne de porco. Aí ele diz assim: então, é isso mesmo. Eu até pensei que aquele rapaz era crente, viu, irmão? Porque ele disse: é isso mesmo então. Você não come carne de porco porque Deus falou para não comer carne de porco. Mas Deus não falou por quê? Então como é que você obedece a Deus? Você sabe por que não é para comer carne de porco? E ele coçou a cabeça e diz assim, com vergonha já, diz: não, porque eu não sei. Ele disse: então é isso. Você obedece sem saber. Por que você obedece sem saber? Aí ele matou. Aí disse: eu obedeço sem saber porque eu creio. E quem crê não exige de Deus explicação. Confia que Ele está no controle de todas as coisas, até quando Ele não explica. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui nessa hora? Sabe o que eu estou dizendo, Suelen? Eu estou dizendo que algumas coisas na nossa vida Deus vai explicar, e outras não. E o fato de Deus não explicar não quer dizer que Ele seja maior ou menor. Pelo contrário, quando Deus não explica e a gente obedece, Ele exercita a nossa fé. Porque para Abraão Ele não diz assim: Abraão, sai da sua casa, sai da sua terra, da sua parentela e vai para Sapucaia do Sul. Deus não disse isso. Deus diz: vai para uma terra que eu vou te mostrar ainda. E Abraão não ficou: mas por que o senhor está mandando eu sair daqui? Abraão nem questionou, simplesmente obedeceu. Está vendo o que é grandeza? A grandeza não é questionar o que Deus fala, não é questionar o que Deus faz. A grandeza é acreditar que todas as coisas, boas ou ruins, elas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E é melhor o fim das coisas, aleluia, do que o princípio delas. Sabe o que eu estou lhe dizendo? Para você entender melhor, eu estou dizendo que existem pessoas aqui nesse auditório que estão me assistindo em algum lugar agora, ou estão vendo esse DVD. Eu estou dizendo a você, muitas coisas na sua vida agora você não entende, mas vai entender amanhã, quando as peças do quebra-cabeça se juntar. Deus vai fazer você entender que amanhã será melhor do que hoje. Deus está explicando por que não pode semear duas espécies. Deixa eu visualizar na minha mente, para você imaginar comigo. Duas espécies de semente juntas é assim, ó: milho, feijão, milho, feijão, milho, feijão, milho, feijão. Se tentar pôr joio, trigo, joio, trigo, joio, trigo, no dia da colheita ele vai pôr joio para um lado e trigo para o outro. Se criar bode e ovelha, no dia do abate, ele vai jogar bode para um lado e ovelha para o outro. Mistura é uma coisa que Deus rejeita. Se você tem uma terra, você pode plantar milho e feijão sim, desde que você faça uma vala da profundidade do joelho e planta milho só de um lado e feijão do outro, mas nunca os dois juntos. Para quê? Para que embaixo da terra a semente não degenere, e aí você não vai colher nem o milho e nem o feijão. Ouça bem o que eu vou lhe dizer agora, redobre a atenção por gentileza. Não faz muito tempo eu estava pregando em um país na Europa, não vou falar qual, um país pequeno, fala 3 línguas, alemão, francês e italiano. E eu fui pregar numa igreja que tinha aproximadamente 100 pessoas. 100 pessoas na Europa é catedral. Eu me lembro bem que eu cheguei e sentei. Quando eu sentei, que eu olhei para a igreja, quase que eu desmaiei. Porque eu nunca tinha visto tanta mulher bonita na minha vida em um lugar só. É pecado achar mulher bonita? Fiquei preocupado agora. Eu nunca tinha visto tanta mulher bonita num lugar só. Ouça o que eu estou falando. Estou falando de semente misturada. E eu fiquei reparando, eu achei que eu estava na fábrica da Barbie. E eu olhando, não é verdade isso. Daqui a pouco o pastor falou assim: vamos trazer os dízimos e as ofertas. Aí foi que eu fiquei, como diz em São Paulo, cabreiro.
98 das irmãs lindas se levantaram para dar dízimo. Eu fiquei pensando, milagre é grande aqui. Aí eu comecei a ficar curioso e querer puxar assunto com o pastor, né? Eu me lembrei que eu fiquei assim, eu falei assim para ele: bênção, né, pastor? Que bênção, hein, vaso? E ele perguntou, gostou? Eu falei, chegou. Disse, pastor, as irmãs bonitas, né? Ele diz, eu também acho. Eu tentando entrar para saber, porque eu queria saber. Eu disse assim, as irmãs tudo empresária, dona de boutique, tudo profissional liberal. Porque as irmãs tudo dizimista. Isso é um milagre lá no Brasil. Não no Rio Grande do Sul, lá no Brasil. Eu estou impressionado que as irmãs são tudo dizimistas. As irmãs são empresárias. Eu disse, não, pastor, não sou empresária. As irmãs trabalham de quê? Aí ele virou para mim e disse, aquelas irmãs bonitas ali? Eu falei, aquilo ali é tudo prostituta. Aí eu gelei um pouquinho assim, só um pouquinho. E achei que ele estava brincando comigo. Virei de novo e disse, desculpa, pastor, eu tenho muita cera no ouvido, não sei o que é isso. O senhor disse o que mesmo? Ele disse, prostituta. Eu me calei, olhei para as irmãs de novo. Olhei para ele e perguntei, é isso mesmo que eu estou pensando? Ele disse, calma, Yosef. Calma. Eu vou te explicar. Eu disse, que bom. Ele disse, é porque aqui nesse país, prostituta é profissão legalizada. Aqui nesse país, as prostitutas têm direitos trabalhistas, carteira assinada, são reconhecidas como profissionais. Você entendeu? Aí eu olhei para ele e disse, não. Eu vou fazer você entender. Eu disse, então faz, pastor, por favor. Ele disse assim, tudo que é ligado na terra. Eu falei, não, pera aí, pastor, o senhor me desculpe. Olhe para mim, ouça agora, olha o que eu disse para ele. Eu disse, pastor, desculpa, não é disso que Jesus estava falando. Jesus está falando de oração. Mas eu vou lhe dizer, não existe lei do homem que legalize o que Deus diz ser ilegal. Por favor, eu sei que minha opinião é insignificante, mas eu preciso expor ela. Eu sou contra o casamento gay. Só tem uma coisa, eu sou contra, mas não vou jogar o nome de Jesus na sarjeta por causa dos meus interesses. Sabe por quê? Porque se legaliza ou não, vai continuar sendo pecado do mesmo jeito. Vai ir para o inferno do mesmo jeito. Vai perder a salvação do mesmo jeito. E a gente tem que aprender que isso aqui não é república islâmica do evangelho, não. A gente tem que aprender a respeitar a vontade das pessoas, ainda que seja pior. A gente tem que defender a família? Tem, mas quem defende a sua família é você. Ensina a criança no caminho que deve andar, é você. Eu abri a Bíblia e mostrei para ele e disse assim, pastor, o senhor me desculpa, eu preciso só te mostrar um versículo antes que eu pregue. E li uma lei que diz assim, não trarás no meu altar dinheiro de prostituição, de roubo, não trarás no meu altar dinheiro de trapaça, não trarás no meu altar dinheiro de engano, assim diz o Senhor, sede santo porque eu sou santo. Eu gostei da parte que diz trapaça, eu gostei muito, e quero até relembrar os pastores, cuidado com os testemunhos que você bota os irmãos para contar, é melhor você ouvir antes. Porque eu estava esses dias pregando numa igreja,
o pastor chamou a irmã para dar um testemunho. Eu só não rolei de rir no chão, mas eu ri da cara dele. Sabe por quê? A irmã veio dar o testemunho. Irmão, eu já queria contar aqui o milagre da provisão de Deus. Deus é bom. E eu ouvindo. Vou contar. Olha para mim. Irmãos, eu estava numa prova danada. Aí, né, irmão? Só tinha R$ 5 no bolso. Fui na padaria. Pedi 10 pães. Olha o milagre da provisão aí. Eu dei 5 para a mulher. Os irmãos acreditam que ela me devolveu 45? E eu sou tão fiel que está aqui, pastor, meus 4,50 de dízimo. Esse negócio que vai aparecer dinheiro na sua conta, deixa eu só lhe dar um conselho, se não for seu, não toca, tá bom? Nós pastores temos a obrigação de ensinar o povo a ter princípio. Se o troco veio errado, volta e devolve. Trocou a sua bênção por um prato de lentilha. Deixa eu andar antes que eu aperto mais. E sabe como é que é essas coisas, né? Próximo versículo. É só para você lembrar. Não lavrarás com boi e jumento junto. Olhe para mim. Não lavrarás com boi e jumento juntos. Olhe para mim. Preste atenção. Me parece que quando Deus colocou esse versículo, ele não tinha mais nada para falar. E diz, escreve qualquer coisa aí, para encher o livro. Porque, fala a verdade, a gente lê um negócio desse e não entende nada. Não lavrar a terra com boi e jumento junto. Me parece um versículo infantil, sem significado. Me parece assim, o que isso quer dizer? Nada, não quer dizer nada. Deus mandou pôr aí para, senão ia ficar pouquinha coisa. Aí para encher, né, dar uma enchida na linguiça, botou isso aí. Mas veja o que está por trás de um versículo que nós julgamos ser insignificantes. Quer ver? Olhe para mim. Não lavrarás com boi e jumento junto. Olhe para cá. Como é que se lavra a terra? Eu vou lhe explicar. Se lavra a terra com uma ferramenta chamada arado. Como é o nome? Eu não ouvi como é o nome? Desculpa, mais uma vez. O arado, para ser bom, tem que ter duas características primordiais. A primeira, a lâmina tem que estar bem amolada. Senão ela não corta a terra. Segundo, não adianta só a lâmina estar bem amolada, o arado tem que ter peso. Porque se ela está amolada e não tem peso, ela é superficial. Mas se ela tem peso, o corte é profundo. Alguém está me entendendo? Está entendendo? Duas características do arado: lâmina amolada e peso. Todos juntos? Eu ainda não ouvi. O que é lâmina amolada? Lâmina amolada é a minha oração. A minha oração é assim: Senhor, no dia que eu não tiver mais nada para falar, cala a minha boca. É porque tem gente que não tem mais nada para falar e insiste em continuar falando. Todo mundo já sabe o que ele vai falar. Ele só prega da mulher do fluxo de sangue. Aí ele começa lá no Apocalipse, na 7ª trombeta, mas ele vai caindo, até chegar na mulher do fluxo de sangue. Até as crianças sabem. Quer ver, mamãe? Ele vai falar da mulher do fluxo de sangue. Então ele não tem mais o que falar e só fala aquilo. Alguém está me entendendo? Por quê? Olhe para mim. Porque a lâmina não está amolada. Quando a lâmina não está amolada, ela não corta. E
quando ele vê que não está cortando, sabe o que ele faz? Ele começa a bater. E ao invés de cortar, ele quebra. Por isso, um conselho aos pregadores: amola a tua lâmina, para que o corte seja profundo. Amola a tua lâmina. Só a lâmina molada é uma coisa, mas ela tem que ter peso de unção. Porque a palavra com unção, o corte se torna profundo. Vai lá na alma e alguém diz: Deus está falando comigo. Olha que coisa maravilhosa que Deus está fazendo. Deus está falando comigo, porque a unção dá peso na lâmina e a profundidade no corte é certa. Muito bem, eu estou falando do boi e o jumento, que não é para juntar para arar a terra. Olhe para mim, veja o que era insignificante, como vai ficar agora. Como o arado, pastora Lídia, é muito pesado para a gente puxar, então a gente vai botar o animal para puxar. A grande questão é que Deus diz assim: se põe um animal para puxar, ou seja boi ou seja jumento, mas nunca boi e jumento junto. Primeiro princípio é: olha o Yosef, preciso puxar esse arado, mas eu só estou com um boi, e só estou com um jumento. Quem não tem cão? Não é esse o ditado popular que te ensina a ser desleixado? Não é? Quem não tem cão, caça com gato. Espeto de ferreiro é de pau, é assim que fala? Casa de ferreiro, espeta de pau. O que é isso? Incentivo a ser desleixado, a fazer as coisas de qualquer jeito. Primeiro princípio, olhe para mim, olha o que Deus diz: se vai arar a terra e não tem dois boi, ara com um só, mas nunca junta o jumento com o boi, nem o boi com o jumento. Sabe o que Deus está falando? Quer ter resultado? Faz as coisas direito, não quebra galho. Não entendeu ainda? Olhe para mim. Há muitos anos atrás eu tinha uma barbona que vinha aqui, pesava 100 quilos. Eu me lembrei que eu fui pregar numa igreja, redobre a atenção, e o microfone era de fio. Na hora que eu peguei no microfone, eu não sei se tinha um fio descascado, alguma coisa, a minha barba veio assim, grudou no microfone, e eu comecei a tomar uma descarga elétrica. E os irmãos faziam assim: aleluia, manda mais. E os irmãos: é de fogo, judeu de fogo. Está quase sendo eletrocutado. Irmãos, olhe para mim. Quando apartaram a briga, os meus lábios tinham comido tudo, saí da pele. E não tinha Maria Chiquinha que abaixava aquela barba mais. Por isso que eu cortei. Por quê? Olhe para mim. Porque algum jumento deixou o fio descascado. Sabe o que Deus está dizendo para mim e para você? Para de ficar procurando jumento para andar com você e te incentivar a fazer as coisas de qualquer jeito. Olha para mim. Desculpa a minha sinceridade, eu não tenho esse senso crítico todo, não. Eu sou até bonzinho, né, pastor? Até prego, receba, toma aí a chave, não sei. Mas hoje eu estou nesse negócio, esse espírito. Pastor, não é senso crítico não, mas olha só, quer vir me matar? É alguém falar assim: pastor, o pastor dizia assim: a irmã está com a oportunidade de louvar o hino. Aí a irmã pega o microfone, em vez dela louvar, ela começa a dizer assim: olha, irmãos, eu quero dizer que eu não sou cantora, eu não sou adoradora, eu não sou... Se não sabe cantar, então não canta, irmã.
É falso altruísmo, não é, apóstolo? É falsa humildade. É o cara que vai pregar e diz assim: olha, irmãos, eu quero... Ele já vai pegando o microfone se desculpando. Eu quero dizer que eu não sei pregar. Ah, não sabe? Então, dá licença, deixa que o outro prega. Por que para Deus a gente tem que fazer de qualquer jeito? Vai fazer um CD perereca, vai fazer uma igreja perereca, tudo remendado, o telhado caindo, ele tem que orar para o telhado não cair quando chove. Por que para Deus tem que ser de qualquer jeito? O fio tem que ser remendado. Por que não pode ser novo? Por que não pode ser o melhor? Primeiro princípio no versículo insignificante: não use quebra-galho. Se tiver que fazer, faz bem feito. E eu vou te dizer, mente minha, sucesso é especialização. Manda eu cantar para você ver se eu sei. Eu acabo com isso tudo aqui se eu cantar. Mas sabe o que me mata? É o obreiro que abre a igreja, fecha a igreja, limpa os bancos, arruma a cadeira, ele canta, ele prega, ele ora, ele vai orar por milagre, ele tira dízimo, ele tira oferta, tudo é ele toca, ele corre, ele bate o escanteio, sai correndo e cabeceia, tudo é ele. E se um dia ele adoecer, não tem culto. E ele ainda ora: ó Jesus, não deixa eu ficar doente não, porque sem mim vós não podeis fazer mais nada. Um dia chegou um perto de mim e disse assim: o irmão é músico? É, mais ou menos, eu toco violão, guitarra, bateria, até triângulo ele tocava. Aí eu pensei, não deve tocar nenhum bom. Porque se a gente tiver que fazer alguma coisa bem feita, que seja uma. Fica inventando papagaio. Faz uma só e faz bem feito. Porque o corpo é de Cristo, ele tem outros órgãos. E a obra de Deus será feita com excelência. Segundo princípio, no versículo insignificante. Olhe para mim e veja como é diferente. Vamos amarrar a canga no lombo dos animais, pastor Medina. Engatei no lombo do boi, olha a altura. Engatei no lombo do jumento, olha a altura. Sabe como é que é o nome disso aqui? O nome disso aqui é jugo desigual. Não, você não entendeu. A maioria dos problemas que você está vivendo hoje é porque lá atrás você se meteu em jugo desigual. Você não pediu para ouvir a voz de Deus? Então você está ouvindo. Na hora que você amarra a canga no lombo dos bichos, você diz: isso daí não vai ter problema não. Aí você que pensa, você não vê o problema na hora, mas porque a canga está torta, ela vai dobrar o arado. E ao invés do arado cortar, ele vai deitar. E ao invés de cortar, ele vai espalhar. Não entendeu ainda o que eu disse? Tudo que está espalhado na sua vida é resultado do jugo desigual que você se meteu. Você enfiou a cara em jugo desigual, fez sociedade com ímpio, está com amizade com gente que não é do mesmo nível que o seu. A importância de nível é essa. Moisés sobe na montanha, tem nível. Deus fala com ele, ele ouve a voz de Deus como uma brisa. E o povo que não tem nível lá embaixo, ouve barulho de relâmpago, de buzina, de trovão, e fala, Deus fala com ele, mas não fala com a gente, porque a gente não entende nada do que Deus fala. Toda vez que você não entendeu o que Deus fala, desculpe-me lhe dizer, é que lhe falta nível espiritual. Jugo desigual. 2, 3. Agora que está a diferença. Na hora da tração e da puxada. Olha o boi. Olha o boi. Eu não sei se você imitar o boi direito. Olha o boi puxando, ó. Olha o jumento. Ó vida. Nossa. Glória a Deus.
Deus chamou você para andar na frente. E você fica insistindo em andar com quem quer andar para trás. Sabe qual é o problema de Abraão? Deus disse para ele, vai sozinho. Ele quis levar a mula e o jumento de Ló com ele. O que acontece é que o jumento é malandro. Ele vê que o boi puxa mais que ele, o jumento fica se jogando. Eu não sei se você está entendendo o que eu estou pregando, né? Também não era todo mundo que entendia o que Jesus falava. Só entendia o que Jesus falava quem via para ser edificado pela palavra dele. Agora quem vinha atrás de pão multiplicado não entendia nada, só queria pão mesmo. Você veio buscar a ajuda de Deus, eu quero lhe dizer, receba a bênção e ajuda, Deus já está te ajudando. Agora se você veio aqui para Deus mudar a sua história, então presta atenção naquilo que Ele está falando, porque Ele está te instruindo. A puxada e a tração é diferente. O boi sempre vai andar na frente. Está entendendo o que eu estou falando? Por causa da canga estar torta, pensa, e o boi partir na frente, ela faz esse gesto. E agora é uma questão de tempo para quebrar no arado e o arado cair. Por isso que o teu Deus bom se antecipa. Antes do arado cair, daqui a 4 meses, Ele diz para você, é melhor andar sozinho do que andar com um jumento que te atrapalha e vai fazer o arado cair. Recebe o que eu vou lhe dizer agora. Nos próximos dias Deus vai fazer uma limpa na sua vida e vai arrancar tudo que é jumento da sua história, tudo que é jumento que está te atrapalhando, que é peso, que é contrapeso, que é sanguessuga, tudo que é jumento que te atrasa, que te leva para trás, Deus está arrancando da sua vida a partir de hoje. Eu só quero ouvir quem é que concorda com essa palavra. Vou falar do 12 depois do 11. Tem paciência. Já tem que parar, né, pastor? Não? Quem quer que eu pare, diga amém. Quem quer que eu continue, diga glória a Deus. Ficar com a maioria, né? Olhe para mim. Vou falar do 12 para depois falar do 11. Olha o 12. Farás borlas nas extremidades da manta ou da capa com que te cobrires. Hein? Não parece uma bobeira? Fala a verdade. Mas que bobeira fazer borla nas extremidades da veste. Primeiro, Deus está falando, a tua capa não pode ser igual à capa dos gentios. A tua capa não pode ser igual à capa dos filisteus, dos amorreus, dos heteus, dos heveus, eles também usam capa. Mas a capa de vocês tem que ter uma marca diferente. Eu vou lhe explicar. Capa na Bíblia é identidade espiritual, aquilo que você chama de ministério. Todo mundo possui capa. Foi Elias e Eliseu que me ensinou isso, mas bem antes dele Arão, Moisés, bem antes dele Saul, bem antes dele próprio Davi. É assim que a gente entende que capa é ministério, porque depois da ressurreição, cuidadosamente o mestre deixou a dele no cantinho para o sucessor receber o ministério e dar continuidade. Capa é ministério, porque estava sem a capa, Paulo foi preso, mas dentro do cárcere ele escreveu, traga-me os livros, traga-me os pergaminhos, e não esquece de trazer também a minha capa. Toda vez que você esquecer da sua capa, vai ficar preso por alguns dias. Deus disse assim, marca as 4 extremidades, olhe para mim, de propósito, marca as 4 extremidades. Por que as 4 extremidades? Tem um significado? Claro que tem, ó, norte, sul, leste, oeste, fogo, terra, água, ar, primavera, outono, verão e inverno. Quer que eu espiritualize? Mateus, Marcos,
Lucas e João. Cavaleiro branco, cavaleiro amarelo, vermelho e cavaleiro preto. As 4 moedas da oferta de Saul para ser ungido rei de Israel, assim também como o primeiro dia da morte de Lázaro, o segundo dia, o terceiro dia e o 4º dia da sua ressurreição. Assim também como Sadraque, Mesaque, Abednego e o 4º homem da fornalha. Porque 4 na Bíblia é porta, Aleph, Bet, Gimel, Dalet, porta. Toda vez que o número 4 aparecer na Bíblia, Deus está falando de porta. Está dizendo que o ministério possui portas. Aleluia. Quer saber o que é porta? Joga 1, joga 2, joga 3. Quando vai olhar tem 4. Olha o texto antigo que diz: o fogo não queima eles, porque eles entram por dentro do quarto, que é a porta. Aí vem o evangelho de João e Jesus diz: sabe quem eu sou? Eu sou a porta. Quem entrar por mim não morre, mas encontra vida, e vida com abundância. Quer dizer que nossa vida é feita de portas. Preste atenção, a capa é o ministério. Redobre atenção. As borlas que a Bíblia se refere são chamadas em língua hebraica de tzitzi. Tzitzi são 8 fios de linhos pendurados com 5 nós. Aquilo que os judeus dizem ser os 5 livros da Torá, os 5 nós eu chamo da mão de Deus no ministério. A mão de Deus no ministério. Quem me ouviu, diga amém. Vou fazer você entender. Saul tem uma capa, que é um ministério. Aí um dia Saul pensou assim: vontade de fazer caca? É porque de forma poética Deus diz que ele foi esvaziar o ventre. E a gente geralmente esvazia o ventre em caverna. Está pensando? Toda vez que a gente pensa em fazer besteira, a gente procura uma caverna. Está pensando? Olha para mim. Olha Saul com a capa. Entra na caverna e os irmãos da internet vai dar risada. E lá na caverna com a capa nas costas, ele vai esvaziar o ventre. O problema é esvaziar o ventre com a capa. Sabe o que isso quer dizer? Quer fazer caca? Faz sem a capa. Quer fazer caca? Tira a capa do ombro e faz sem ela. Sabe por quê? Porque se você achar que vai fazer caca com a capa no ombro, pode acreditar que vai ter alguém preparado para cortar e tirar a mão de Deus do seu ministério. Alguém corta, Saul levanta, a sensação é assim, ó. Quando a mão sai, a gente nem dá conta. Saiu dizendo: deu tudo certo na minha tramóia. Ninguém me viu. Quando ele chega do outro lado, alguém grita: ei, Saul, podia ter te matado. Fiz pior. Tirei a mão de Deus do seu ministério, e quem vai te matar agora são os seus inimigos, e não eu. O tzitzi tem 8 fios pendurados, que são o quê? As 8 portas de contaminação que nós possuímos. Não existe santificação de espírito, porque o espírito já é santo. Então nós só santificamos a matéria, a carne. Então, isso quer dizer que todos nós só podemos pecar por 8 portas. Outro dia eu falo quais são elas.
Hã? Vou falar só para vocês que eles não querem ouvir. Vem aqui. Hã? Pode falar para todo mundo? Quem quer ouvir? Se você fechar as 8 portas, você será um homem ou mulher santo ou santa. Olhe para mim, quais são elas? Só pecamos por aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Só pecamos pelo que ouvimos, vemos, sentimos, falamos ou comemos, pelas mãos que executa e o coração que procede, pelos órgãos genitais ou pelos pés que conduz o erro. Fechou as 8 portas, é homem santo, é mulher santa. Agora eu encerro, voltando para o 11, que também parecem insignificantes. Eu vou dar 40 mil reais de oferta para quem interpretar ele. Como eu não tenho muita paciência de esperar, eu vou interpretar então no seu lugar. Não te vestirás de lã e linho junto. A palavra estofo quer dizer roupa. Não te vestirá com roupa de lã e linho junto. Pode usar linho? Pode. Pode usar lã? Pode, mas não pode usar junto. Por quê? A lã vem da onde? Alguém pode me dizer? Eu não ouvi. Eu não ouvi. E a ovelha é o quê? Animal, diga comigo. Ok, o linho vem da onde? Não sabe? O linho é uma fibra vegetal. Então, se a lã vem do animal, o linho vem do vegetal. Então, a lã vem de Tem alguém aí? A lã vem da onde? E o linho vem da onde? Aí está o problema. Aí está o problema? Aí está o problema. Olhe para mim. Veja o que era insignificante e sem sentido que vai acontecer agora. Deus diz: não junta animal com vegetal. Para entender, volta no Gênesis. Adão e Eva pecam. Deus desce e diz: a partir de hoje, o culto não será mais o mesmo. Se quiser chegar para perto de mim, eu vou ensinar como é que vai ser. Quer ver, Adão? Deus vai e mata um animal, pega o animal morto, o sangue do animal, a pele do animal e cobre a nudez de Adão e Chão. Deus vira para Adão e diz: a partir de hoje o culto é esse. Se quiser chegar para mim, tem que ter sangue. Sem sangue não chega. Olhe para cá, preste atenção. São 3 níveis de vida no mundo: sangue de animal racional, sangue de animal irracional, é inferior, e vegetal, não tem sangue. Deus ensinou o quê? Quem peca é aqui, ó, mas o que nós oferecemos é aqui. Quer dizer que a gente deve 100 e paga 50. Sempre fica devendo, porque o que oferece é muito menor do que o que deve. Quem entendeu, diga amém. Por isso que não existia perdão de pecado na antiguidade, no sacrifício de holocausto. Por quê? Porque quem peca somos nós e oferecemos o animal que é inferior a nós. Então a gente sempre ficava devendo. Por isso que Jesus se fez homem e se ofereceu com sacrifício, derramando o seu sangue e pagando a conta de uma vez por todas. Agora não precisa mais de fazer sacrifício. Homem por homem, não animal por homem, mas agora homem por homem. Muito bem.
Quando Adão sai do Gan Éden junto com Eva, eles vão ensinar os filhos como é que é o culto, como é o padrão do culto. Tem 2 filhos fora, Caim e Abel. Ele vem e dá a mesma instrução para os 2. E Abel é obediente, faz exatamente do jeito que foi ensinado. Só que um dia Caim disse assim: quer saber? Deus é muito folgado, quer que sempre eu faça do jeito dele, e hoje eu não vou fazer do jeito dele, hoje eu vou fazer do meu jeito. Abre o parênteses. Algumas coisas na vida a gente pode mudar, outras não. Algumas coisas você pode fazer do seu jeito, outras têm que ser do jeito de Deus. E quando Deus manda você fazer algo, e você diz assim: não vou fazer como Deus mandou, vou fazer do jeito que eu quero, então você se tornou um Caim, porque você fez do jeito que você quer. O que Caim oferece para Deus? Vegetal. Aí Deus vai e o rejeita. Ah, não aceito, eu não pedi isso, você deu o que você quis, não é? Então se você dá o que você quer, fica para você. Quando você dá para Deus o que você quer e não o que Deus mandou, era melhor não ter dado, porque Ele não quer também. Caim é rejeitado. Por causa disso, redobre a atenção, ele comete a primeira tragédia da humanidade. Mata o seu único irmão, é um homicídio. Por causa disso, Deus coloca na testa de Caim uma marca. Abrindo parênteses. Eu não posso acreditar que os descendentes de Caim são os negros. Nunca posso. Por que não são? Eu vou lhe dizer, na coerência dos meus pensamentos, quem são os descendentes de Caim. O povo de Caim tem uma marca na testa. E só existe um povo no mundo que coloca uma marca na testa e nem sabe por quê. Só existe um povo no mundo que quando a criança nasce, antes de dar o nome, eles vão e colocam um negócio, uma marca, desenham uma marca na testa. Eles não sabem, mas estão fazendo isso porque são descendentes de Caim. Este povo não é negro, mas também não é branco, é cinza. Eu estou falando dos indianos. E eu vou lhe dizer uma coisa: se tem um lugar no mundo onde o diabo mora, é na Índia, viu, irmão? Porque um povo que adora rato está muito endemoniado. Um povo que quando toma banho, toma num rio cheio de defunto que vai boiando, só pode estar muito endemoniado. E você pode me convidar a pregar em qualquer lugar, mas não me chama para ir para a Índia, não, irmão, por favor, porque eu não vou. Quando Caim mata Abel, fechando parênteses agora, e eu não vou gastar mais o seu tempo. Quando Caim mata Abel, redobre a sua atenção agora, Deus o rejeita e coloca uma marca, e ele é o primeiro homicida, a primeira tragédia da humanidade. Olhe bem o que eu vou dizer. Por que Deus diz para o homem não vestir lã e ninho junto? Porque ele está fazendo a nuvem de testemunhas se lembrar da primeira tragédia da humanidade. Aquilo que a Bíblia chama de nuvem de testemunhas são seres que não têm onisciência. Quem são eles? Anjos, homens e demônios. Anjos, homens e demônios não têm onisciência. Só Deus é onisciente. Redobre a atenção. Nós cantamos muita coisa errada nos nossos púlpitos. Uma delas é aquela assim: Deus já marcou na sua agenda a sua vitória. E eu fico pensando, será que Deus precisa de agenda? Quem precisa de agenda sou eu e você. Deus não precisa de agenda porque Deus não se esquece. Então olhe para cá.
Se Deus não se esquece, então por que Ele está falando para não vestir lã e ninho juntos? Para não lembrar, para não instigar aqueles que precisam se lembrar, homens, anjos e demônios. Quando alguém veste lã e ninho junto, está lembrando os seres da primeira tragédia da humanidade. E aí você diz, ainda está insignificante, então eu vou reinterpretar para você entender. Esse versículo deve ser dito assim, ó: não viva lembrando os outros das tragédias alheias. Deixa eu lhe dizer o que é lembrar os outros da tragédia alheia. O pastor pregou na igreja, ó, estou dando um exemplo. Aí eu cheguei para o meu amigo que estava no culto e disse assim: pastor, uma benção, hein? Muito usado por Deus, né? Aí ele diz assim, estou dando um exemplo só. É uma benção, é sim, é uma benção. Mas o que foi, pastor? O senhor não gostou? Não, eu gostei, é uma benção. Mas é que eu conheço a história dele, né? Aí começa a propagar a tragédia alheia. Toda vez que você emprestar sua boca para Satanás, para propagar a tragédia alheia, você está vestindo a marca de Caim na tua cabeça. Vamos interpretar o versículo? Para de publicar a tragédia dos outros. Vou recapitular para terminar. Quando edificares casas daqui a 4 meses, Deus vai te dar uma capacidade de fazer coisas que você ainda não fez até hoje, mas Deus vai te dar capacidade para fazer. Porque daqui a 4 meses você atravessa esse último Jordãozinho que está na sua frente, e Deus te tira do deserto e te coloca em Canaã. Mas já está logo lhe avisando, as coisas podem mudar, mas você tem que continuar o mesmo, igualzinho no primeiro amor. Não mude, se tiver que mudar, mude para melhor. Seja mais humilde, seja mais compassivo, seja mais bondoso, seja mais misericordioso. Então não faça janela dos 2 lados. Se fizer, tampa hoje. 2, não semeia 2 espécies de semente na minha terra. 3, não se esqueça do jumento. É melhor você puxar o arado sozinho do que ficar querendo arrastar jumento, e o arado vai ficar mais pesado, que você vai ter que puxar o jumento e o arado junto. Por isso que Deus está lhe dizendo: vou fazer uma limpa na sua vida nos próximos dias. Vou tirar esse jumentinho que está tudo te atrapalhando. Marca as extremidades do seu ministério e as portas. Fecha todas elas para que você possa se santificar. E para de propagar a tragédia alheia. Fica de pé. Feche seus olhos. Não, pode ser. Feche seus olhos. Curva a sua cabeça. Deus vai te exaltar. E não é chavão de pregador, não. Porque se fosse eu não precisava dar esse rodeio todo. Mas Ele está te prevenindo. Faz um parapeito nesse teu terraço, para você não cair dele. Põe um espinho na sua carne, para quando você achar que está pulando muito, ele latejar. Deus está lhe dizendo isso. Falta pouco.
Falta muito pouco. Por isso que você entrou aqui dizendo que não aguenta mais. Mas é porque quando estamos na reta de chegada, as coisas ficam mais difíceis. Ele está te dando força. Está te dando um alimento para você chegar onde você tem que chegar. Vai te dar força nos próximos 4 meses. Senhor, este daqui é o seu povo nessa noite que o Senhor escolheu. Também esse que está nos assistindo agora, em algum lugar do mundo. Visita eles, ó Deus, com a tua graça, com o teu poder, com a tua misericórdia. Ó Deus, toca nele. E ó Deus, nos ensina a amolar as nossas lâminas. Põe peso na nossa unção. Fecha as portas que nós escancaramos e as janelas que nós abrimos. Alguns de vocês, quando fechar os olhos, vão ver o jumento aparecendo na sua frente. E Deus está lhe dizendo: te aquieta, porque você nem sabe como se livrar desse jumento, mas Deus está lhe dizendo: eu vou criar uma situação para desamarrar esse jumento da sua canga. Melhor só do que mal acompanhado. Eu quero te agradecer pela instrução. Nós não vamos jogar fora, não. Nós vamos melhorar a cada dia. Abrimos o nosso coração humildemente para receber em nome de Jesus. Amém. E amém. Fique de pé. Para quem que essa palavra serviu aqui nessa noite? Eu não vi. Deixa eu perguntar de novo. Para quem que essa palavra serviu aqui nessa noite? Serviu para você? Abaixa a mão e ouça o que eu vou dizer. Por que a gente vai tanto na igreja e Deus fala com a gente e a gente diz assim: é comigo que Deus está falando? Por que a gente, quando vira as costas pela porta, nada do que Deus disse se cumpre? Por quê? O pregador mentiu? Deus te enganou? Então por que tudo que falou não se cumpriu? Fique de pé. Eu vou lhe dizer por quê. Porque a palavra pregada é a ação do pensamento de Deus. Deus fala na mensagem o que Ele está pensando ao seu respeito agora. E se a palavra é ação, ela espera uma reação. Por isso que ela não pode voltar vazia. Por que não acontece? Porque Deus fala e a gente não reage, então ela fica vazia. Quem me ouviu, diga amém. Deixa eu lhe explicar, olhe para mim. Estava pregando algum tempo atrás nos Estados Unidos, Fort Lauderdale. 2.000 pessoas. Igreja americana. E eu estou pregando aqui, ó, preste atenção, olhe para mim. Eu estou pregando aqui, daqui a pouco levantou lá no meio um negrãozão assim de uns 2 metros de altura. Pensa no tamanho do tanque. E eu vi ele levantando. Mas eu fiquei de boa aqui, quietinho. Só que eu reparei que eu vinha para cá e ele também vinha. Será que esse cara está vindo alguma coisa comigo aqui? Olha para mim. Falei, vou ver se é comigo. Fui para o outro lado, ele pegou e veio para cá também. Eu disse, será que é comigo? Vou pedir uma confirmação. Vim para cá. Ele veio também. Segundo passo, olhei para os diáconos. E os diáconos, como sempre, estavam concordando com tudo que o pregador pregava. E ele vindo, marchando assim, ó, parecia um tanque marchando, falando em mistério. Eu falei, meu Deus, parecia que tinha 2 cérebros. O que será que esse cara vai fazer? Quando eu olhei para o pastor estava com os 2 braços abertos, olho fechado e gritando: Oh Lord, we bow before and now assure
We honor you. You are King of Kings, Lord of Lords. Nothing compares with you. I need your presence. I need your glory. I need your anointing. E eu falei, o homem está no outro mundo, o negão está chegando. Irmão, ele quando chegou nessa distância assim, eu falei, só sobrou uma saída. Pernas para que te quero. Quando eu pensei em correr, ele pulou no púlpito e me atracou. Pá! Me agarrou. Aí eu pensei na minha vida inteira, fui pedindo perdão das coisas. Eu achei que aquele cara queria me matar, sinceramente. É verdade que eu estou falando, preste atenção. Ele me apertou assim, irmão, e começou a gritar aqui no meu ouvido. Esse homem me cuspiu tanto aqui que eu achei que nunca mais ia nascer cabelo nessa região. E apertando, e quase quebrando minha costela. Eu olhava por cima do ombro dele assim, o pastor, aleluia. Pesa 68 quilos hoje. O cara é enorme. Daqui a pouco, irmão, deu uma doideira nele, ele parou assim, ficou olhando para mim. Falei, vai me esfaquear agora. Pastora, quando eu pensei em correr, eu não tinha força. Ele me apertou com muita força. Sabe o que ele fez? Ele parou, olhou para mim e fez assim. Enfiou a mão no bolso e tirou um tucho de dólar e jogou no púlpito. Ficou olhando. Aí eu olhei para ele, fiz assim. Uau! Ele pulou o púlpito e foi embora. E a igreja explodiu, virou no meio da mensagem. Eu não estava entendendo mais nada. Você imagine eu entender alguma coisa. Fui no pastor e perguntei: o senhor só poderia me explicar o que está acontecendo aqui? O senhor viu o que aconteceu? Tomei uma surra, o senhor não viu? No meio da mensagem, tive que parar a mensagem. A igreja virou. E eu aproveitei. O que está acontecendo? Ele disse: eu vou lhe explicar. Aqui a gente não tira dízimo e oferta. Aqui a gente dá oferta conforme aquilo que Deus fala. Sabe por quê? Porque assim a gente sabe que Deus é Deus de aliança, e Ele só vai cumprir o que Ele fala quando a gente faz um pacto com Ele. Aonde você for, diga que este é o segredo da igreja norte-americana. Eu disse, aprendi mais uma. Que forte. Mas vou continuar. Paula, quando eu voltei para continuar, até as crianças estavam jogando dinheiro no púlpito. As crianças. No meio de tanto dinheiro, eu olhei para o céu e disse: quando será que isso vai acontecer no meu país? É porque aqui, para pedir oferta, tem que deitar no chão, tem que falar que o missionário está morrendo de fome no Afeganistão, que ele está preso no Irã. Para pedir oferta aqui, tem que falar que vai ser despejado o aluguel, que vai cortar a luz, tem que contar uma história daquelas dramáticas assim, de Alfred Hitchcock, para o cara se comover para dar R$5. A gente tem que aprender que esse não é o propósito da oferta. Que a oferta tem que ser dada para a gente fazer uma aliança com o que Deus está falando. Eu pergunto de novo, para quem que essa mensagem serviu aqui hoje? Aí, tá vendo? Menos pessoas. Vou perguntar de novo, para quem que essa mensagem serviu aqui hoje? Para essa mensagem pregada ter efeito na sua vida, você tem que fazer uma aliança com ela. É por isso que você vai fechar os olhos agora e vai trazer uma oferta no altar de Deus. Não é para mim não, é para o congresso, é para o ministério. Ok? Quem entendeu, diga amém. Fecha os olhos, eu vou orar por você. Senhor, nós te agradecemos nessa noite, te bendizemos, te exaltamos, te glorificamos com a nossa vida, com as nossas finanças. E porque acreditamos no que o Senhor fala, trazemos no seu altar aquilo que lhe é devido, o vínculo da nossa aliança, a nossa vida. Por isso, cumpra tudo que foi falado aqui, na vida daqueles que creem. Em nome de Jesus, para a sua honra e glória. Amém.